Oferecimento Beats, a conta digital em que você sempre ganha. Já estamos de volta, agora 11 horas e 25 minutos. E você vai ver que um avião com pelo menos 132 pessoas a bordo caiu em uma região montanhosa no sul da China. Até o momento não há relatos de sobreviventes e as causas da queda permanecem desconhecidas. As imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que o avião caiu. A aeronave partiu de Kunming, no sul do país, com destino a Guangzhou, no noroeste. Mas perdeu contato com as torres de controle e, após 1 hora de voo, caiu em Guangxi, a pouco mais de 200 quilômetros do destino. O monitoramento ainda mostra que, ao longo de 2 minutos, a aeronave perdeu altitude de forma muito acelerada. Dentro da aeronave estavam 123 passageiros e 9 tripulantes. Em nota, a companhia aérea responsável pelo avião expressou pesar pelos passageiros e tripulantes mortos, sem especificar quantas foram as vítimas. A Eastern China Airlines já abriu investigação para apurar as causas do acidente. A aeronave, um Boeing 737-800, tinha 6 anos de uso. A fabricante da aeronave informou que está coletando mais informações sobre o caso com as autoridades chinesas. Os investigadores tentam recuperar as 2 caixas pretas do avião, o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine, para ajudar a esclarecer o acidente. A aviação da China é conhecida por ser uma das mais seguras do mundo. O último acidente com vítimas foi há 12 anos. Para entender o que se sabe até agora sobre essa queda, a gente conversa com o engenheiro aeronáutico Alvimar de Lucena. Boa noite, Alvimar, seja muito bem-vindo. Bom, eu vou começar te perguntando sobre esse Boeing 737-800. Queria que você falasse para a gente das características dele e se ele tem um bom histórico de segurança. O Boeing 737 é uma família que já tem mais de 11 mil aeronaves entregues no mundo. Né? Cerca de 5 mil são só do 737-800, que é o modelo desse acidente. E somente essa família, a chamada nova geração do 737, que é a que incorpora o 737-700, 800, 900, só ela tem mais de 10 milhões de horas de voo. Então, e dentro dessas 10 milhões de horas de voo, a gente tem um score de pouco mais de 10 acidentes fatais mesmo. Então, é um bom score de segurança. O 737 é uma aeronave segura. Agora, o acidente aconteceu na chamada fase de cruzeiro. Que fase é essa? Fase de cruzeiro é aquela fase em que a aeronave fica em um regime de velocidade e altitude mais ou menos constantes, logo após a decolagem e subida. É o momento em que a aeronave pega a sua rota e prossegue para o seu destino e se mantém por mais tempo. E os acidentes, eles costumam acontecer nessa fase de cruzeiro? Não. Assim, contrário do senso comum, em aviação, quanto mais alto e mais rápido, mais seguro. Então, os acidentes tendem a acontecer quando o avião está sempre mais baixo e mais lento. Na fase de decolagem, na fase de pouso. É aí que a gente tem a maior parte dos acidentes acontecendo. Essa é uma informação importante, principalmente para aquelas pessoas que têm medo de voar. Eu me incluo nesse grupo. E aí, quando o avião está muito alto, a gente sente que ele está muito rápido e dando aquelas turbulências. Então, nessa hora, o risco é menor. Sim, porque nessa hora que o avião ele está mais rápido, ele está produzindo mais sustentação, ele está conseguindo voar melhor, ele também está mais alto. Ou seja, em caso de algum problema, o tripulante tem mais tempo de reagir e tomar as atitudes mais seguras. Né? E nessa fase de cruzeiro, o avião está em piloto automático? Normalmente, sim. Porque, como eu falei, é uma fase em que a aeronave está quase sempre voando em linha reta, sem mudar de altitude, sem mudar de velocidade. Então, o piloto automático é acionado e a tripulação passa em uma fase de mais monitoramento. Ela monitora como é que a aeronave está reagindo em relação ao tempo, vê mais à frente como é que está a meteorologia, para ver se tem alguma, como você
como você mesma sentiu já em oportunidades, ver se tem a probabilidade de turbulência à frente, mau tempo. Ela vai prevendo o que acontece à sua frente, se livrando da carga de trabalho, deixando o piloto automático ligado. Eu tenho um dado aqui, um relatório divulgado no ano passado, a Boeing apontou que somente 13% dos acidentes comerciais fatais ocorreram na fase de cruzeiro. O que pode ter acontecido então, Alvimar? Se eu não me engano, esse relatório que você fala é o StatSum, que é um relatório que a Boeing anualmente ela produz, juntando dados de toda a aviação comercial. Se você pegar alguns dados a mais desse relatório, que fala sobre os 13% de acidentes em fase de cruzeiro, ele também pega todos os tempos de voo da aviação e faz um cômputo sobre a quanto tempo corresponde cada fase do voo. A fase de cruzeiro corresponde, em média, a 57% do tempo de voo de aeronaves. Então, você vê, a gente passa 57% do tempo voando em cruzeiro. Só que somente 13% dos acidentes acontecem por aí. Então, o que pode ter acontecido ainda é muito cedo para saber. É uma fase, como eu falei, em que as coisas estão calmas, a tripulação tende simplesmente a monitorar, ela tem tempo e tem capacidade, por conta do automatismo da aeronave, de verificar tudo o que está acontecendo, tanto à frente como no momento da aeronave. Então, não se faz muita ideia do que pode ter feito a aeronave despencar de 29 mil pés até o solo de forma tão rápida, né? A trajetória que a gente já consegue encontrar em alguns sites que reproduzem as informações do transponder, que é um rastreador da aeronave, elas indicam que ela teve uma precipitação muito rápida. Ela chegou a cair com mais de 550 km por hora na vertical. Um dos vídeos que vocês estão mostrando aí mostra uma peça da aeronave caindo, parecendo completamente na vertical. Então, é algo muito que se deve ainda apurar para dar alguma sugestão, sugerir algum motivo. O avião caiu quase 8 mil metros em pouco mais de 2 minutos, né? São números impressionantes. As quedas costumam acontecer nessa velocidade? Não. Isso a gente tem uma coisa chamada colisão controlada com o terreno. Essa não parece ter sido algo desse tipo. Não parece que a aeronave estava controlada nesse momento. Muito difícil uma aeronave chegar a uma velocidade tão grande na vertical e naquela atitude em que o nariz dela está completamente virado para o solo, como é o que aparece na imagem agora. A gente tem aqui dados de uns acidentes recentes com outro modelo 737 MAX na Indonésia em 2018 e Etiópia em 2019. E esse modelo chegou a ser suspenso aí por diversos países por falhas técnicas. Dá para a gente comparar esse modelo com o Boeing 737? Então, o 737 é uma família de aeronaves que a gente vai no aeroporto, assim, nossos pais foram ao aeroporto e viram aeronaves de modelo 737. O 737 voa desde a década de... O modelo geral voa desde a década de 60. Só que ele vem sendo atualizado em diversas famílias. A família do 737-800 é a chamada nova geração. Começou a voar, foi certificada por volta de 1997. A família do 737 MAX é a mais nova geração do modelo 737 e ele começou a voar, foi certificado em 2016. Então você vê que tem quase 20 anos de diferença tecnológica entre as duas famílias. E, ainda que sejam aeronaves que exteriormente elas sejam muito parecidas, né? Se a gente parar e olhar numa rampa de aeroporto, vários 737 parados um ao lado do outro, a gente consegue perceber que existem certas diferenças, mas eles são muito parecidos, as várias famílias, desde das que começaram a voar na década de 60 e essas do 737 MAX que estão acontecendo hoje. Só que o que aconteceu com o 737 MAX, ele foi algo muito diferente do que a gente está vendo nesse acidente com a China Eastern. O que aconteceu no 737 MAX foram falhas do sistema de controle, a baixa altitude, baixa velocidade, que aconteceram em geral durante a decolagem das aeronaves da Lions e da
e da outra da Indonésia, que eu não me lembro não me lembro agora qual é a empresa. Mas são circunstâncias bem diferentes e provavelmente elas não têm conexão uma com a outra. O último acidente aéreo fatal na China foi em 2010, quando morreram 44 das 96 pessoas a bordo de um jato Embraer E190 da Hainan Airlines, numa situação de baixa visibilidade. Como a gente viu aí na reportagem, o sistema aéreo da China é um dos mais seguros do mundo. O que dá pra gente dizer, então, desse último acidente que aconteceu por lá? Desse acidente da Hainan Airlines, eu me recordo, eu fazia da parte da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, e esse foi um dos poucos acidentes registrados com o RJ-190. De acordo com as investigações pela autoridade chinesa, a tripulação, ela não conseguiu enxergar a pista, ela estava em uma situação de baixa visibilidade, não conseguiu enxergar a pista quando estava a cerca de 450 metros de altura, 1.500 pés. E no tipo de procedimento que ele estava, de instrumento, ele deveria ter arremetido. E a tripulação decidiu continuar o pouso. A aeronave chocou-se com uma árvore e acabou se chocando com o solo, causando essa quantidade de vítimas. Mas o RJ-190 em si, ele não tem registro de nenhuma falha técnica na aeronave. Foi algo que aconteceu mais com a operação dela. O sistema de aviação da China é considerado pouco transparente? Por que ele é considerado pouco transparente? Até a sua repórter já falou que ele é um sistema considerado bom, e realmente é. Por que ele é considerado pouco transparente? É porque o normal das autoridades aeronáuticas de investigação é publicar relatórios de investigação de acidentes, incidentes graves e incidentes. Ou seja, permitir que o público tenha acesso às informações gerais de todos os tipos de ocorrência que acontecem na aviação daqueles países. Só que a China, ela só publica relatórios de acidentes fatais. Então, a gente tem só poucas notícias de acidente, como você falou, o acidente que a gente conhece, o último acidente grande que a gente conhece da China é esse, da Hainan Airlines, mas também a gente não tem certeza se ocorreram outros, exatamente por essa falta de publicação de relatórios. Não se tem acesso à completa informação, por isso que ele é considerado pouco transparente. Mas é uma aviação que está crescendo muito, como tudo na China tem crescido. É uma aviação que está crescendo muito, cada vez voando mais e cada vez com mais aeronaves. A gente tem informação que a China Eastern Airlines suspendeu o uso do Boeing 737-800 em seus voos. Esse procedimento está correto? Quando acontece um acidente, a companhia proíbe os voos com as aeronaves do mesmo modelo? Não é o mais normal. Como a gente recorda sobre o 737 MAX, por exemplo, foi depois do segundo acidente com a mesma aeronave, numa mesma circunstância operacional, que levou as autoridades a suspenderem os voos daquele modelo. Então, assim, não é uma coisa comum acontecer de você suspender os voos de um determinado modelo, porque aconteceu um acidente nele, ainda mais um modelo, como eu falei, um modelo que tem mais de 5.000 aeronaves voando pelo mundo. Aconteceram bem poucos acidentes fatais com ele, mas como o acidente aconteceu de uma forma muito pouco usual, uma fase em que poucos acidentes acontecem, e numa circunstância que a gente sabe pouco sobre o que aconteceu, a China está jogando para o lado da segurança, para o lado de prevenir qualquer possível acidente que possa ocorrer. De qualquer forma, o mais provável é que o país ele reveja essa posição assim que ele tenha mais informações sobre o que ocorreu. Por lá ainda é dia, então eles ainda têm algumas horas até que se recolha mais informações. Na nossa madrugada, eles devem começar a liberar novas informações sobre o que aconteceu. E no Brasil, reportando para cá, teve um acidente aéreo fatal com o Boeing 737-800, que foi em 2006, naquele voo da Gol. Você pode lembrar esse acidente para a gente? Ele ficou conhecido como o segundo pior com o modelo 737-NG em número de mortes. Como todo acidente fatal, foi uma coisa muito triste esse acidente, O acidente foi uma colisão em voo entre um 737-800 da Gol e um Legacy, uma aeronave executiva fabricada pela Embraer, que estava sendo operada por um táxi aéreo americano. Pelo que se apurou, o Legacy
ele entrou em rota de colisão por algum erro de navegação, e ele acabou cortando uma parte da asa da aeronave Gol. Quando ele cortou a parte da asa do 737-800, que é uma aeronave muito grande, a aeronave quase imediatamente perdeu o controle e se desestabilizou em voo, o que acabou resultando na queda e na morte de quase 200 pessoas. Né? As duas aeronaves elas estavam em perfeitas condições. Né? O que aconteceu foi, infelizmente, um erro de navegação. A gente lembra desse acidente, marcou demais aqui. Bom, Alvimar de Lucena, engenheiro aeronáutico, muito obrigada aqui pelas suas explicações. Foram fundamentais para a gente entender um pouco aí o que pode ter acontecido nesse acidente da China. Uma ótima noite para você. Boa noite, agradeço pela oportunidade. Boa noite, Ana. E agora a gente volta a falar sobre a guerra. Ucranianos que deixaram a cidade de Mariupol procuram